Boa noite, presbítero Jean. Boa noite, presbítero André. Graça e paz. Dentro de mais alguns instantes, estaremos transmitindo a palavra de Deus. Boa noite, irmã Sônia, irmão Willi Zingoni. Que bom tê-los comigo, mesmo que de longe, mas vamos aí estar nos preparando, né, para ouvir a palavra de Deus. Estarei cantando um hino que tem o título Dependência de Deus, hino 68 do nosso novo canto. Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui. Contudo, é muito certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de ti. A luz que me guia no escuro caminho, fulgura de cima do sol Criador. Contudo, eu não posso segui-la sozinho, por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar, jamais dessas bênçãos na vida eu descrevi. Contudo, é possível que eu dela me afaste, por isso, Senhor, eu preciso de ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza, o que for, não vale a bênção do reino divino, por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Graças a Deus, nós precisamos do nosso Senhor. Como que eu preciso dele, né? Nesse momento, como eu preciso da obra do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, para a ministração da palavra, né? Para ouvirmos aquilo que Deus tem para nós nessa noite. E aí, 5 minutos ainda, né? Boa noite ao nosso irmão Afonso. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Boa noite ao diácono Edmilson. Boa noite, irmã Maria Aurora. Boa noite, irmã Vanilde. Boa noite, irmã Grazi. Boa noite, a minha esposa, Cleia. Boa noite, Rafael, presbítero. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Que Deus tem cuidado de nós, né, nesse período. Boa noite, irmã Érica, irmão Diogo, meu irmão João. Deus abençoe essa família maravilhosa, né? O presbítero Rafael também deve estar aí acompanhado da esposa, Nayara. Como também aí os demais irmãos, né? Eu já dei boa noite aqui. Provavelmente estão também acompanhados das suas esposas, ou as esposas acompanhadas dos seus esposos, dos filhos.
Sei que Deus tem algo a mais para nos ensinar nessa noite, né? Já aprendemos um pouco durante o dia, nosso encontro pela manhã com nossos presbíteros Jean e Rafael. Creio que Deus tem algo a acrescentar nessa noite, através da pregação da sua palavra, né? Por essa live. Você que está aí, ore pelo seu pastor agora, aí na sua casa. Ore para que Deus ministre aos nossos corações, para que Deus fale com você, né? Através dessa ministração, nessa noite. Boa noite ao diácono Guilherme, boa noite à nossa irmã Eliane. Deus abençoe a vida dos irmãos. Nós cantamos aqui um hino, o número 68, Dependência de Deus. Você que acabou de chegar não ouviu. Nós vamos estar orando, antes de iniciarmos aqui a mensagem, né? Nessa dependência de Deus, entendendo que só Ele pode realmente falar conosco, usando o seu servo, né? Então, vamos falar com Deus, vamos orar. Querido Deus e amado Pai, tão grandioso é o teu nome, agora e para todos sempre. Nós estamos, Senhor, como igreja, através de um veículo de comunicação, para ouvir a tua palavra neste momento. Teu servo, teu filho está aqui, Senhor, para pregar essa palavra. Eu te peço que tu me revista, Senhor, com o teu poder, poder do teu Espírito Santo, e que tu fale conosco nessa noite. Nós acabamos de cantar, Senhor, que nós dependemos de ti. Nós dependemos da tua graça, das tuas misericórdias, Senhor, porque nós somos pecadores. Então, olha para nós, esteja nos purificando nessa hora, nos limpando, perdoando cada um dos nossos pecados, Senhor, e que o Senhor nos desperte nesse momento, para que nós possamos poder entender, que nós não venhamos a ser distraídos, Senhor, por nada, mas que possamos ouvir, prestar atenção naquilo que o Senhor quer nos comunicar. E que, ao mesmo tempo, Senhor, o Senhor esteja nos dando a disposição de colocar a tua palavra em prática. Alcança, Senhor, cada um dos irmãos e alcança, Senhor, todos aqueles que ouvirão essa mensagem, em qualquer lugar dessa cidade, do Brasil ou do mundo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, eu quero convidá-los para abrir, né, a palavra de Deus. Só com um probleminha aqui, rapidinho resolvo.
Vamos abrir, então, a palavra de Deus. Você que está com a sua Bíblia aí, próximo, né? No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 6, que diz assim: Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Queridos irmãos e irmãs, sempre nós estamos dando uma introdução repetida aqui, porque se trata de uma série de mensagens que nós estamos pregando no Sermão do Monte, com o tema A Felicidade à Luz dos Ensinos de Jesus, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7 desse evangelho que nós acabamos de ler. E o nosso apelo aqui para os nossos ouvintes é que você possa se inscrever no canal da Igreja Presbiteriana de Penápolis, no YouTube, e ouvir, acessar nossas mensagens, né, nessa página, ou aqui pelo Facebook. Você sempre será bem-vindo, né, nesses momentos de transmissão da palavra de Deus. O texto que nós lemos é uma continuação do que nós já temos aqui pregado nestes últimos domingos. Nós temos afirmado que na ótica de Mateus, na visão de Mateus, né, nos seus escritos, né, no seu propósito de escrever esse livro, esse evangelho, Mateus ele apresenta Jesus como rei, o rei que trouxe o reino dos céus até nós. E agora nós somos súditos do rei Jesus. Nós somos submissos ao seu governo, ao seu senhorio. E ele, como nosso rei, como nosso mestre, ele nos ensina a felicidade do ser, a nossa vida, de como viver, né? De como nós vamos praticar o seu evangelho, como que nós vamos viver como seus discípulos. Por isso que nosso tema trata da felicidade à luz dos ensinos de Jesus, sobre o que ele ensinou para sermos, para vivermos nesse mundo. E nós temos delimitado aqui, convidando você, como discípulo de Cristo, ou se ainda não é, para se tornar, como súdito, né, do Rei Jesus, nesses dias de hoje, no tempo de hoje, a nos aproximarmos dele e ouvir com atenção renovada os seus ensinamentos ministrados naquele dia, e que hoje é ministrado para nós através da sua palavra que ficou escrita. E são à luz desses ensinos que nós aprenderemos sobre a verdadeira felicidade. Então, a nossa pergunta é quais são esses ensinos? E aí nós temos desenvolvido o primeiro tópico dessa série de mensagens, que o primeiro ensino de Jesus é sobre o caráter dos cristãos no mundo. E aqui dos versículos 3 a 12, Jesus vai apresentar 8 virtudes espirituais sobre o caráter dos cristãos no mundo, sobre o ser, sobre o comportamento. E todas essas virtudes nos ensinam a vivermos e atuarmos no mundo como um filho do Rei Jesus. Nós já vimos a primeira virtude, que é sermos pobres de espírito. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vimos a segunda, que é sermos lamentosos. Usamos esse verbo aí, porque diz que bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados, aqueles que lamentam, aqueles que choram por causa das circunstâncias, por causa do pecado, por causa da miséria e até por causa da injustiça, que tem a ver com o que vamos falar hoje. A terceira virtude é sermos mansos, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Nós aprendemos aí que a gente tem que ser gentil, que a gente tem que ser humilde, no trato de uns para com os outros. E Jesus, como o maior modelo de mansidão, de humildade,
né, para nós observarmos e seguir. Hoje, nós veremos a quarta virtude, que é sermos famintos e sedentos de justiça. Será o que nós vamos aprender aqui hoje, hein? Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus, ele continua aqui os seus ensinamentos aos seus discípulos sobre como deve ser o nosso caráter como súditos dele aqui na terra. Jesus afirma que felizes são os que têm fome e sede de justiça. Felizes os que têm fome e sede de justiça. Você sabe o que é ter fome e sede. Você sabe bem disso. Até uma criança já recém-nascida, ela sabe entender e, em algum código, de alguma maneira, né, chorando às vezes, dizer para a mãe que está com fome e com sede. Quando não nos alimentamos na hora certa, tanto eu como você começamos a ter roncos na barriga. Né? Se caso nós demorarmos um pouco mais, vem o tremor, vem a fraqueza, não é assim? Nós passamos. A sede, quando chega, a boca começa a secar. Começamos a perder também as nossas forças e nada há que possa substituir a água. Né? Nada pode matar a sede que não seja a água. Assim também é no sentido espiritual. Quando eu e você deixamos de nos alimentar espiritualmente pela palavra, pelos meios de graça, né? Nós ficamos fracos, ficamos exaustos, deprimidos e mais sensíveis ao pecado e às tentações. Jesus diz que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Ele está falando de fome, ele está falando de sede. Que tipo de fome e sede Jesus estava falando aos seus discípulos? A palavra fome, na língua grega, descreve uma pessoa faminta aí no texto, né, que passa por necessidade, que deseja ardentemente saciar a necessidade de comer, não é? É um desejo impetuoso sobre aí fome. E sobre sede, detalhe uma pessoa sedenta e que anseia as coisas que refrescam, que apoia e que fortalece a alma. Né? Ambas as palavras Jesus usou de maneira figurada, porque Jesus estava falando de uma fome e de uma sede espiritual por justiça. Por isso, quando nós vamos ver esses verbos no original, né, no original grego, ele vai nos ajudar a entender, né, que o que Jesus está falando vai muito mais além do que algo simplesmente físico e material. O povo judeu, eles entendiam muito bem essa figura de linguagem da fome e da sede espiritual que Jesus falava. Eles conheciam o Antigo Testamento. Moisés, os salmistas e os profetas usaram a fome e as sedes naturais para figurar o alimento espiritual. Então, quando Jesus começa a falar sobre esse assunto, os discípulos, aqueles que talvez estavam ali de longe ouvindo, né, provavelmente, né, eles entendiam o que Jesus estava falando. Lá em Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 33, Moisés disse, falando ao povo, ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus. Viverá o homem. Então Deus dá o alimento físico, mas para que eles pudessem entender que não só desse alimento físico eles iam viver, mas de tudo o que procedia da boca do Senhor. O salmista também, no Salmo 42, o versículo 1 e 2, ele expressou o seguinte desejo: como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus?
Não é? Então ele está falando de sede, ele está falando de um estado espiritual, o salmista. Davi também orou: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja. E ele usa aqui a figura como terra árida, não é? Uma terra que está seca, rachada, né? Exausta, sem água. E ele está falando também aqui da sua vida espiritual, de um anseio de buscar a Deus, né? De estar perto de Deus. Nós vemos também o profeta Isaías, que falou da sede, da fome espiritual que o ser humano sente, olha, muitos, mais de 500, aí, a partir de 700 anos antes de Cristo. E nós lemos ainda agora o Salmo 63, versículos de 1 a 3. Agora aqui se encontra em Isaías 51, versículo 1 e 2. Olha o que o profeta sente. Ele diz: todos vós os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que tendes dinheiro, vinde comprar e comer, e sim, vinde comprar e sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. É claro que você precisa depois pegar esse texto e ler o seu contexto para entender o todo, né, do que o profeta Isaías está falando. Mas eu quero apenas abrir aqui um pouco da sua mente, né? O profeta, ele fala aqui de alimento e da água espiritual que só Deus pode dar pela sua graça e misericórdia. Fala da aliança perpétua que Deus fez com o seu povo. Aliança que se concretizaria no Cristo que haveria de vir. Era um convite para que eles crescem, né? E naquele que podia saciar a fome e a sede espiritual. Agora, nos dias de Jesus, Jesus está agora falando com os seus discípulos. Jesus é o Cristo presente, o Messias. E Jesus diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Jesus não estava falando aqui do pão e da água física, material, que são básicas para o nosso dia a dia, para o dia a dia de todo ser humano. Porém, de uma fome, de uma sede de justiça, que qualifica os súditos do seu reino aqui na terra. Mas é preciso a gente agora entender o que quer dizer ter fome e sede de justiça. Na palavra de Deus nós encontramos, meus irmãos, dois significados para a palavra justiça. A justiça imputada ou a justificação, que é o ato judicial pelo qual Deus Todo-Poderoso, pela sua graça, perdoa seres humanos da culpa, como eu e você, libertando-nos da culpa do pecado e nos declarando justo em virtude da obra redentora de Cristo, da morte de Cristo lá na cruz do Calvário. O segundo entendimento sobre a justiça é a justiça ética. Que essa justiça ela pode ser qualificada com a nossa santificação. Que é um comportamento íntegro dentro das normas da lei de Deus, ou seja, de conformidade com os seus mandamentos, de conformidade com a sua vontade, não é? E que, quando obedecemos, estamos aí agradando ao nosso Deus. Para definirmos o real significado da palavra justiça, no versículo lido, irmãos, aqui na bem-aventurança, é necessário o uso do contexto em que a palavra de Deus é usada. Melhor dizendo, entendermos a palavra justiça como Jesus a empregou no desenvolvimento do Sermão do Monte. A sentença justiça aqui, além do versículo 6, nós vamos encontrar Jesus se referindo a ela pelo menos 4 vezes. E se você tiver com a sua Bíblia aberta, você pode acompanhar. No versículo 10, diz que são bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, ou seja, os discípulos de Jesus que iam sofrer perseguição
por fazer o que é correto. E aí aqui está incluído eu e você. No versículo 20, Jesus diz que a justiça dos seus discípulos deve exceder a dos escribas e fariseus. Jesus estava falando de um contexto presente, de um contexto do seu tempo. Né? Os escribas e os fariseus, eles conheciam a palavra, eles conheciam os mandamentos, a lei de Deus, eles se ensinavam, mas eles não viviam. Capítulo 6:1, Jesus vai dizer: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser visto por eles. Jesus aqui apresenta o propósito de seus discípulos praticarem a justiça, não para a sua própria glória, para si, para serem vistos por outros, ou aí a glória dos homens, mas que eles fizessem isso para a glória de Deus. E por último, em capítulo 6, versículo 33, um versículo muito conhecido, diz lá: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E você conhece o contexto que Jesus está falando ali, né? E o contexto agora do Sermão do Monte, que em vez da ansiedade pelas necessidades da vida, os discípulos de Jesus devem confiar na provisão de Deus e buscar o seu reino e a sua justiça. Bom, podemos notar que Jesus chama a atenção dos seus discípulos para a ética do seu reino. Tem a ver com o ser e a prática da justiça. Quando Jesus usa a palavra justiça no seu sermão, refere-se de um modo lógico e bíblico aos valores éticos que estão ligados a uma vida de santificação, em viver de maneira correta, de modo reto, ou seja, a prática da justiça na vida cristã em todo o tempo, em todos os momentos, aonde estivermos. Em outras palavras, é a capacidade de viver de conformidade com a vontade de Deus expressa nos seus mandamentos. Então, podemos afirmar que ter fome e sede de justiça é um desejo de que possamos ser justos aqui nesse mundo, fazendo a vontade de Deus, procurando obedecer os seus mandamentos, vivendo os valores do seu reino. E, além disso, o desejo de que haja também justiça em todo lugar, justiça social, né? Conforme aprendemos na lei e nos profetas, quando você lê a Bíblia, você vai ver essa preocupação, a busca pela libertação do homem, da opressão, junto com a promoção de direitos civis, da justiça nos tribunais, da integridade nos negócios, né? E não só no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento, Paulo, apóstolo João, apóstolo Pedro se preocupa, não é, com essa ordem da santificação, mostrando que a nossa justiça deve estar mesmo até dentro do nosso lar, nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos interpessoais, no trabalho, não é, no estudo. Essa é a sede e a fome de um viver justo e íntegro diante de Deus e dos homens. E aí a nossa pergunta é para você, nesse momento, você tem essa fome e essa sede espiritual de justiça? Diante de um mundo tão injusto que nós vivemos, diante de tantas pessoas injustas que nós vemos? Eu e você precisa ter esse desejo. São os que têm essa fome e essa sede de justiça todos os dias, que buscam incansavelmente, de maneira intensa, praticá-la, que são felizes. E são esses que recebem a promessa que serão fartos. A promessa é que nós seremos saciados, seremos alimentados espiritualmente. E a nossa sede será aí por completa, não é? Saciada. O Senhor Jesus, meus queridos irmãos e irmãs, não veio para abolir a lei de Deus, mas ele veio para cumpri-la. Pois eu e você, como pecadores que somos, não tínhamos condição de cumprir os mandamentos de Deus sem errar, como não temos.
São os 10 mandamentos da lei de Deus que nos ensinam o caminho da verdadeira justiça. Por isso nós precisamos conhecê-los. Eles nos apontam o que é certo e o que é errado aos olhos de Deus. Então, por não cumprir a lei de Deus, pecamos contra ele. E é daqui que nós perguntamos o que é pecado. E graças a Deus que a Bíblia nos responde, o apóstolo João, quero citar apenas aqui o apóstolo João, lá na sua primeira carta, no capítulo 3, o versículo 4, ele diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E é por isso que Jesus, nos seus ensinos, ele resumiu a lei em 2 mandamentos para o nosso melhor entendimento, para que nós pudéssemos gravar, para que nós pudéssemos entender a ligação que há de todos os mandamentos resumidos em 2. Diz que certo intérprete da lei perguntou a Jesus: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Qual que está em destaque? Mas Jesus o surpreende, Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Queridos irmãos e irmãs, este resumo nos ensina que a justiça é definida pelo amor ao grandioso Deus e ao nosso próximo. O nosso próximo é aquele que está mais perto de nós, aonde você está. O seu irmão, seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, os seus vizinhos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele declarou que o amor não pratica o mal contra o seu próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Romanos 13, versículo 10. Se caso não praticarmos a justiça, estaremos fazendo o oposto dos ensinos paulinos. E aí o apóstolo João, ele vai nos ajudar a entender, porque a Bíblia se explica com a própria Bíblia, a palavra de Deus se explica, não é? Com ela mesma. E o apóstolo João vai nos declarar que todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. 1 João 3,10. Esses são os que procedem do diabo. Se você ler o início do versículo 10, João deixa isso claro, ele deixa isso informado para nós. Mas aquele que é discípulo de Jesus deve praticar a justiça. Somos felizes porque temos esse desejo, fome e sede de justiça. Mesmo sabendo que esse mundo vive no pecado, mesmo que esse mundo está sendo dominado pela injustiça social, não é? Pela desgraça, pelo crime, não é? Pela corrupção. Mas se eu e você, como servo de Deus, ter fome e sede de justiça, de amar a Deus, de amar o próximo, de fazer o que é justo, o que é correto, nós somos felizes por anelarmos viver corretamente. Somos felizes por buscarmos sermos justos e retos. E o desejo de todos os servos e das servas de Deus é a glória de Deus. E Deus é glorificado quando eu e você praticamos a justiça. Porém, queridos irmãos e irmãs, o desejo dos ímpios não é a glória de Deus. É a glória do egocentrismo. Satisfazer os seus próprios desejos. É o culto do eu. É a satisfação do sexo sem compromisso e fora dos padrões de Deus. São humanistas, valorizam a condição humana acima de tudo. Para eles não há lei, não há pecados. Deus não existe. O que importa é gozar a vida. Não há em seus corações fome e sede de justiça. O que há é o desejo desenfreado pelo pecado
E por isso não há justiça. Somente corrupção e maldade. Avareza. Quanto mais possui riqueza, mais querem ter e satisfazer os seus desejos de consumo. Não existe amor ao próximo e nem a Deus. Falta temor nos corações. Falta sede e fome de justiça. Jesus estava ensinando as bem-aventuranças aos seus discípulos. E ele estava ensinando essas bem-aventuranças para mim e para você que somos discípulos. E para todos aqueles que ainda virão e se tornarão seus discípulos. Na multidão aqui, havia aqueles que só queriam ver e receber os milagres, curas, o alimento para o corpo físico. Havia também aí os religiosos, escribas e fariseus e os saduceus. Havia também, entre eles, os publicanos e gentios, homens e mulheres, pecadoras, ovelhas sem pastor, que queriam de fato conhecer quem era Jesus, conhecer os seus ensinamentos. Mas são os que anelam a justiça que serão fartos. Estes são os mesmos que sentem que são pobres de espírito, são os mesmos que choram por causa dos seus pecados, e são os mesmos humildes e mansos da terra. Jesus fez a promessa para estes. São eles que serão fartos. Como essa promessa é possível se cumprir em nós, discípulos de Cristo? Como é que o Deus Todo-Poderoso nos sacia, matando a fome e a sede espiritual de justiça? Meus queridos irmãos e irmãs, foi o próprio Deus que nos declarou justos. Essa declaração de justiça foi imputada a nós mediante a justiça do seu Filho Jesus Cristo. Primeiramente foi imputada a Abraão, porque ele creu nas promessas de Deus que haveriam de se cumprir em Cristo. Gênesis 15, versículo 6. Quando falamos da justiça de Cristo imputada a nós, nós estamos falando da nossa justificação. Por isso eu já quero dizer para você que é impossível o ímpio, uma pessoa que não nasceu de novo, ter sede e fome de justiça. Agora, como que o cristão, o discípulo de Cristo, vai desenvolver coisas boas na terra? Aí tem a ver com a transformação que Cristo nos fez. Tem a ver com a nossa justificação. Na nossa concepção reformada, a justificação ela pode ser definida como um ato gracioso e judicial de Deus, pelo qual Ele nos declarou justos. E declarou justo a pecadores crentes. Na base da justiça de Cristo, que lhes é acreditada. Perdoando aqui os seus pecados, nossos pecados, adotando-os como filhos de Deus e dando-lhes direito à vida eterna. Já aconteceu comigo e com você? A justificação, ela é um ato de Deus, em que Ele justifica os crentes pela sua graça. Faz isso mediante a fé, mas a fé ela é um dom de Deus. A graça é um favor que nós não merecemos, é imerecida. Então a nossa justificação, o perdão dos nossos pecados é imerecido. Então a justificação, ela também é um ato judicial de Deus, porque Ele age como um juiz que justifica o réu que está no tribunal. A morte da cruz era para mim e para você. Era eu e você que era para estar lá. Mas é a partir de Cristo que Deus nos declara justos. Como Deus nos justifica? Para desenvolver melhor, para um entendimento melhor, Ele nos declara justo na base da justiça de Cristo, que Ele é acreditada. A fé e a obediência de Jesus são imputadas nos seus discípulos, nos crentes, nos escolhidos. Elas são colocadas em sua conta, que estava vazia diante de Deus. Isso significa que nós, os crentes,
temos crédito diante de Deus por causa da obra de Cristo na cruz do Calvário em nosso lugar. A cruz, como eu já falei aqui, era para mim e para você, para pecadores, como eu e você. Era nós que tínhamos que morrer. Porém, foi Cristo, sem pecado, justo e obediente, que morreu nela a nossa morte e pagou com o seu sangue o preço pelos nossos pecados. Deus aceitou o sacrifício do seu Filho, por ele não ter pecado, por ele ser justo. E a partir da morte na cruz, quando Jesus Cristo declarou que estava ali tudo concluído, tudo terminado, a obra da redenção estava completa, só restava depois a sua ressurreição. Ele morre a nossa morte e depois ressuscita para nos dar a vida. E o ato da nossa justificação, meus irmãos, se liga com a nossa santificação. É o que Jesus fez na bem-aventurança, chamando a nossa atenção para o desejo de praticar a justiça no nosso modo de vivermos. E aqui é que entra a obra do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo ele é que nos regenera, é o Espírito Santo que nos leva para Cristo, é o Espírito Santo que nos transforma e é o Espírito Santo que opera a obra santificadora nas nossas vidas. É que nos faz ter essa fome e essa sede de justiça, e é Ele mesmo que mata essa fome e sede de justiça. Através da palavra, aplicando a justiça de Cristo, mas agora, nós que nos tornamos justos pela justiça de Cristo, temos agora o entendimento da sua palavra, da lei de Deus, dos mandamentos, daquilo que é certo, daquilo que é errado, de como deveremos amar a Deus e amar o próximo. Isso acontece e passou a acontecer a partir do nosso dia que encontramos com Cristo, o que Cristo nos encontrou, que Cristo nos salvou. E passa a ser algo agora progressivo, diário, todo dia. Nós vamos nos tornando cada vez mais justos, cada vez mais santos na nossa conduta de caráter, cada vez mais aperfeiçoado, cada vez mais parecido com Cristo, até alcançarmos a perfeição por completo e entrarmos na sua glória para sempre. Neste dia da volta de Cristo, seremos totalmente fartos de justiça. Enquanto aqui vivermos, nunca seremos totalmente justos, uma vez que possuímos ainda a natureza pecaminosa. Porque ainda o pecado não foi extinto deste mundo. Mas naquele dia, lá na glória do Pai celeste, lá no céu, nós gozaremos dessa plenitude plenamente da justiça. E não sou eu quem falo isso. Se você tiver com a sua Bíblia, abra lá em Apocalipse, capítulo 7, 16 e 17. João, lá na ilha de Patmos, ele teve a visão de Deus. E ele diz assim: jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Que dia será esse? Que dia maravilhoso, aonde a nossa sede espiritual de justiça será saciada. Meus irmãos, certamente a felicidade do céu fartará a nossa alma. É isso que a palavra de Deus nos promete. Lá veremos o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, que pagou com a sua vida para que fôssemos satisfeitos pela sua justiça diante de Deus. E é Deus que nos declarou justos. Mas somente lá a nossa justiça será completa e em sua total perfeição. Você tem fome e sede de justiça? Quer ser alimentado e saciado espiritualmente? Conheça Jesus Cristo como seu Salvador. Creia nele de todo o vosso
coração. Mas eu e você que conhecemos a Jesus, eu e você, igreja de Jesus, que temos essa convicção que Ele é o nosso Salvador e Senhor, que cremos que através da sua justiça Deus nos declarou justo. Agora é nosso dever orar para que possamos no viver, no nosso dia a dia, sermos simplesmente como Jesus. Simplesmente como Ele foi, humilde, obediente a Deus, que não buscou o pecado desse mundo, não se corrompeu com o pecado, um homem justo. Temos que olhar para o justo, temos que olhar para Cristo. É Ele que vai nos ajudar, através do seu Espírito que Ele mandou habitar em nós, na prática dos seus mandamentos. E Ele diz que aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, é esse que Ele ama. É a esse que Ele vem habitar. E eu quero concluir. Que Deus nos ajude, a mim e a você, a todos nós, a sermos sal, a sermos luz, a sermos homens e mulheres cristãos, santos e justos, saciados por Deus, pela sua palavra, pelo seu Espírito Santo, para praticarmos a justiça, mesmo no meio desse mundo corrompido. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, queridos. Deus amado e querido Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse momento que ouvimos a Tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque conhecendo a Cristo, conhecendo tudo o que Ele fez por nós, nós temos o maior entendimento do que é o pecado, do que é a injustiça. Porque é olhando para o justo que nós vemos a nossa injustiça. É olhando para aquele que não pecou que nós vemos o nosso pecado. E nós nos sentimos miseráveis, Senhor, diante da Tua presença. Mas ao mesmo tempo que nos sentimos assim, nós podemos olhar para aquele que venceu em nosso lugar, para aquele que morreu a nossa morte, para aquele que derramou o seu sangue pelos nossos pecados, que pagou o preço em nosso lugar. E podemos agora, ó Deus, te agradecer, porque tu nos declarou justos e santos, mesmo nesse mundo corrompido, mesmo ainda sujeito ao pecado. Mas nós agora, com a visão da Tua palavra, com a visão do Teu Espírito Santo habitando em nós, nos guia para a santificação, para cada dia fugir do pecado e para cada dia estar mais perto de Ti. Senhor, nos ajude na prática da justiça, do que é correto. Que nós possamos nos preocupar em amar o próximo, em a cuidar do próximo e a tornar esse mundo mais justo a cada dia. Pai, nós entregamos nossa vida em Tuas mãos e oramos, Senhor, e cremos que o Senhor há de nos sustentar, de cumprir essa promessa de nos fartar e um dia sermos fartados totalmente lá na glória, aonde não haverá mais sede nem fome, porque tudo se completa diante do Todo-Poderoso, do totalmente santo, do totalmente justo. Por isso nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre a sua vida, meu irmão, e sobre todo o povo de Deus, espalhado por todos os cantos da terra, agora e para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Querido, eu quero agradecer pela sua presença aqui conosco, louvar a Deus pela sua vida. Para você que chegou depois aqui, temos o nosso diácono, Paulo Salomão, nossa irmã Renata, temos aqui Joel Soares, eu creio que é meu primo lá no Maranhão. Também, eu creio que são só esses. Que Deus abençoe, queridos, a todos vocês. Que Deus dê uma boa semana, que nós possamos continuar aí orando, buscando a presença do Senhor. Continue orando pelo reverendo Luiz Ricardo, que está internado, sob cuidados médicos. Só Deus para fazer um milagre na vida dele. Reverendo Adilson, nós temos pedido notícia que está com Covid. Então, continuemos aí buscando ao Senhor e orando uns pelos outros. Tenha uma boa semana. Um grande abraço.